Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a dilatação superficial dos sólidos, dando continuidade aí ao assunto de dilatação térmica que nós começamos a ver na nossa última aula. Então no nosso material, aí, a partir da página 21, a gente encontra aí tratando sobre esse assunto. Vamos ver do que se trata e como fazer o cálculo. Bom, só relembrando um pouquinho, né, na última aula, onde a gente falou de maneira, a princípio, né, de maneira geral sobre a dilatação e a contração térmica, nós vimos que a dilatação e contração térmica são variações, são alterações que acontecem nas dimensões de um corpo quando ele sofre uma variação de temperatura qualquer. Geralmente, né, para a maioria das substâncias que a gente tem na natureza, um aumento de temperatura provoca um aumento nas suas dimensões, uma diminuição de temperatura provoca uma diminuição nas suas dimensões. Então, essa é a regra geral que a gente tem. Nós vimos ainda que essas variações elas podem acontecer no comprimento, que é a dilatação linear, que a gente viu na última aula. Elas podem acontecer na área, que é a dilatação superficial, que a gente vai estar falando aqui hoje. E elas podem acontecer no volume, que é a dilatação volumétrica, que aí seria assunto para uma próxima aula. Tá? Então, a dilatação superficial são as variações que acontecem na área de um corpo qualquer quando ele sofre uma variação de temperatura. Então, eu coloquei aqui numa imagem uma chapa, né, um objeto metálico, uma chapa metálica, por exemplo, que tinha uma área inicial a zero. Então, ela tinha aqui as suas dimensões comprimento e largura sendo representadas por L0 cada um. Quando essa chapa é aquecida, tanto o seu comprimento quanto a sua largura aumentam. Então, se o comprimento e a largura aumentam, a área como um todo, ela também sofre uma alteração. Então, ele passa, né, a ter uma área final diferente aí da inicial, que é a área A. Então, ele dilatou, né, ele teve a sua área aumentada. Da mesma forma como a gente fez para calcular a dilatação linear, a gente pode usar esse raciocínio análogo para determinar a dilatação superficial, qual foi a variação na área dessa estrutura, dessa chapa. Aí, o que a gente tem é o seguinte, eu posso estar determinando a variação na área a partir dessa expressão, tá? Delta A é igual a A menos a zero, ou seja, a área final menos a área inicial. Então, eu coloquei aqui no novo esqueminha, olha. Eu tenho aqui a área inicial, seria essa primeira parte aqui, e aí quando a gente aqueceu essa estrutura, ela dilatou. Tanto o seu comprimento quanto a sua largura sofreram alterações, aumentaram, e consequentemente a área como um todo também aumentou. Então houve um acréscimo na área, ela passou agora a ter um valor final, chamando apenas, a gente vai chamar aqui apenas de A. Se nós conhecemos quem que é a área final e quem que é a área inicial, essa variação, né, da área ela pode ser dada por essa diferença, A menos A zero. O delta A aqui, né, a gente pode encontrar também às vezes delta S, tá? Mas mais comumente delta A. Vai ser a área final menos a área inicial. Né? Então, conhecendo-se esses valores, eu posso determinar essa variação a partir dessa relação. Esse delta A seria esse pedacinho que aumentou aqui, né? Essa diferença aqui. Ó. Essa região aqui é a região do aumento, é a variação que aconteceu na área dessa chapa quando ela foi aquecida. O grande problema é que nem sempre a gente tem o valor de A, né? Ou seja, nem sempre a gente tem a área final. A gente tem a área inicial, né? Sabemos qual é a variação de temperatura que o corpo vai sofrer, mas a gente não conhece qual que é a área final. Então, nem sempre dá para se resolver o problema a partir dessa forma. Aí, assim como lá na dilatação linear, os cientistas buscaram uma expressão que nos permitisse calcular qual que é a variação acontecida na área em função de outras variáveis. E eles observaram que também são 3 os fatores que podem interferir na dilatação superficial, que é a área inicial. Quanto maior é a área inicial, maior é a dilatação que o corpo sofre. A variação de temperatura, quanto maior é a variação de temperatura, maior é a dilatação que ele vai sofrer. E essa dilatação também depende do material do qual é feito o corpo. Então, com base nesses estudos, eles conseguiram escrever essa expressão aqui, olha. Delta A é igual a A0, que é a área inicial, vezes beta, que é o chamado coeficiente de dilatação superficial do material,
vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Tá? Então, aqui A0, área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial, ΔT, variação de temperatura. Lembrando aqui que ΔT, né, a variação de uma grandeza, é o seu valor final menos o seu valor inicial. Então, ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Sempre que a gente estiver resolvendo exercícios aí, onde a gente for ter que escrever o valor desse ΔT, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui eu coloquei o seguinte, olha, o beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial, a gente tem duas situações para ele. Ele pode vir dado já no problema, o valor dele, né? Isso também é um valor constante, a gente não tem que ficar decorando. Qual que é o coeficiente de dilatação superficial do zinco? Eu não tenho que saber disso. Isso é uma constante que é tabelada e o exercício vai me informar. Só que a gente tem que tomar cuidado se ele está informando o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, ou se ele está informando o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Tá? A gente tem que prestar muita atenção nesses dados, porque em muitos exercícios que envolvem dilatação superficial, o exercício dá o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Por que ele faz isso? Para testar a nossa atenção, claro. Porque a partir desse alfa, eu consigo descobrir quanto que é o beta. O beta é 2 vezes o alfa. Então, se ele me informa quanto que vale o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, para eu descobrir quanto que é o coeficiente de dilatação superficial, basta eu pegar o valor do alfa e multiplicar por 2. Tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem exercícios de dilatação superficial que já dá o beta diretamente, ótimo, mas tem alguns que eles trazem o alfa para que a gente use esse alfa para calcular o beta. Então, eu sempre falo o seguinte, é muito importante que a gente preste atenção nesses detalhes, mas é muito importante também a gente saber os nomes, né, de cada letrinha dessa. Alfa é coeficiente de dilatação linear. Então, aqui é o coeficiente de dilatação linear. Tem que ir guardando esses nomes, porque são 3 que vão aparecer para a gente aí. A gente já viu 2, falta o terceiro ainda. E aqui o de cima é o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Então é bom a gente já ir acostumando com esses nomes, porque o enunciado, ele nem sempre vai trazer para a gente a letrinha superficial. Tá? Deixa eu apagar, isso ficou muito feio. Nesse superficial, somente. Então aqui, só para ficar mais organizado ali, coeficiente de dilatação superficial. Ok? Então é bom que a gente vá acostumando com esses nomes, porque o enunciado, como eu estava dizendo, nem sempre ele traz a letrinha que representa. Muitas vezes ele só fala assim, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do material. Então eu tenho que saber que na hora que ele fala de coeficiente de dilatação linear, ele está falando do alfa, e que na hora que ele fala do coeficiente de dilatação superficial, ele está falando do beta. Ok? Então guardar isso daí, porque isso é muito importante para a gente aí, tá? Saber diferenciar o que está sendo dado. Então aqui a gente já sabe o que é a dilatação superficial, é a variação que acontece na área de um corpo quando ele sofre uma variação na sua temperatura, e a gente já sabe como calcular essa expressão ou essa variação. Né? Se eu conheço o valor final e o valor inicial da área, é a área final menos a área inicial, mas se a gente não tem o valor da área final, a gente pode estar usando essa segunda expressão, que é A0 vezes beta vezes ΔT. Na verdade, a maioria dos problemas que a gente vai resolver vão ser usando essa expressão. Bom, no nosso material, assim como ele fez na parte de dilatação linear, na página 22, ele coloca uma expressão aí para a gente calcular a área final, que é essa daqui. Ó. Alguns exercícios vão pedir para a gente descobrir quanto é a área final. Então, isso vai ser a área inicial, vocês podem olhar aí no meio da página, né? E coloca essa fórmula, é A0, que multiplica 1 mais beta vezes ΔT. Tá? Então, ele traz essa fórmula aí da mesma maneira que ele fez lá com a dilatação linear.
E aqui eu falo a mesma coisa que eu falei lá. Não se preocupem com essa fórmula aqui. Ela é uma fórmula a mais para a gente guardar, no meio de tantas que a gente já tem que guardar aí, né? Então é uma a mais e ela não tem necessidade de ser memorizada. Por quê? Porque a gente consegue resolver qualquer problema que envolva dilatação superficial usando essas duas fórmulas anteriores. Tá? Se ele quer que eu descubra qual que é o valor da área final, eu posso calcular qual que é a variação, que é o ΔA, aqui através dessa forma, e depois eu volto com esse ΔA aqui e eu consigo descobrir o valor do A perfeitamente, tranquilamente aqui, usando as duas formas que a gente já conhece. Então não se preocupem com isso, com ela. É claro que quem quiser guardar, ou quem já, né, porventura, consiga memorizar ela com facilidade, melhor, né? Já tem ela em mente aí. Mas são tantas formas que a gente tem, principalmente nessa parte de dilatação, que se a gente tiver uma a menos aí já favorece um pouquinho. Então não se preocupem com essa forma que está aí no meio da página 22, ela é uma forma trabalhada dessas duas anteriores. Basta a gente pegar essa expressão do ΔA que está aqui embaixo, substituir na equação de cima que a gente chega nessa forma aqui. Então não tem necessidade de ficar preocupando com ela, eu posso resolver os meus exercícios por ali tranquilamente. Bom, e para encerrar a dilatação superficial, é pequenininho mesmo, tá, gente? A dilatação superficial é só mesmo o que é e como fazer o cálculo. Mas a gente tem aqui uma situação muito interessante com relação à dilatação superficial. Olha só, vamos supor que a gente tivesse aqui uma chapa metálica com um furo aqui no meio. E essa chapa ela vai sofrer um aquecimento. Ela estava na temperatura inicial T0 e a gente vai levar essa chapa para um novo estado onde a temperatura final seja T. Então a gente está elevando a temperatura a qual essa chapa está submetida. E aí uma dúvida pode surgir na nossa cabeça. A gente sabe que a chapa vai dilatar, mas o que vai acontecer com o orifício? Ele aumenta ou ele diminui de tamanho? À primeira vista, pode parecer para a gente que o orifício vai diminuir de tamanho, ou seja, quando eu aquecer essa chapa metálica, ela vai dilatar e o orifício encolhe, ele fica reduzido. Só que não é isso que acontece. Quando a gente aquece uma chapa com um orifício no meio, esse orifício dilata-se como se ele fosse feito do mesmo material que a chapa. Então ele dilata normalmente como se ele tivesse sido feito do material normal igual ao da chapa. Então a chapa vai aumentar de tamanho, o orifício também. Tá? Então é uma situação que muitas vezes aparece para a gente aí porque o nosso senso comum nos prega uma coisa, né? Eu posso achar que o orifício vai encolher, vai diminuir, mas na realidade o que acontece é o inverso. O orifício aumenta de tamanho, ele dilata normalmente, como se ele tivesse feito, como se ele fosse feito do material que constitui a chapa. Tá? Então, cuidado com isso aí que pode aparecer para a gente em alguma situação aí a respeito, falando dessas chapas, né, com orifício. Sempre que a gente tiver uma chapa com orifício no meio, ao ser aquecido, tanto a chapa quanto o orifício dilatam-se, aumentam de tamanho. Tá? Comporta como se ele fosse feito do mesmo material que a chapa. Bom, então a parte de dilatação superficial é só isso. Né? A variação que acontece na área de um corpo quando ele sofre uma variação de temperatura pode ser calculado por essas duas fórmulas que a gente viu agora há pouco. ΔA é igual a menos A0, ou ΔA é igual a 0 vezes beta vezes ΔT, onde o beta é o coeficiente de dilatação superficial do material, e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir ele com o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Tá? E as placas, né, as chapas com orifícios no meio, que ao serem aquecidas, tanto a chapa quanto o orifício vão ter as suas dimensões aumentadas. Ok? Então, a aula de dilatação superficial é só isso aí. Um abraço a todos, até a próxima.